Boa tarde. O texto de hoje é sobre consciência negra. Trata-se de um texto do primeiro semestre de 2022, um texto do ano passado. Antes de qualquer esforço dialogal, uma meditação inicial. O nosso país percorreu já para mais de 500 anos de idade, dos quais cerca de 358 anos foram percorridos sob o jugo da escravidão da força produtiva de trabalho. Esse saber é de vital pertinência. Olho no detalhe. O tempo do trabalho livre e assalariado no Brasil é menor do que a metade de todo o tempo em que a economia brasileira funcionou sob a vigência da escravidão do seu mercado de trabalho. 134 anos de idade de trabalho livre assalariado. Texto do primeiro semestre de 2022. 3 questões reflexivas propusemos sobre a consciência negra, para pensarmos juntamente com os socioeducandos participantes da atividade da Escola de Campeões na Unidade de Internação Socioeducativa do Recanto das Emas, no primeiro semestre de 2022. Texto de 4 de maio de 2022, sob a orientação da coordenação da Escola da Unire. Professora Vislene nos orientou este tema, consciência negra. Primeira questão reflexiva. O que queremos com tal conversa sobre a consciência negra? Resposta sugerida. Queremos incorporar inteligência para uma adequada compreensão sobre o conhecimento da nossa precariedade e desigualdade social, que está ligada diretamente ao modo como se deu o fim do regime da escravidão no Brasil, há cerca de 134 anos atrás, porque se tratou de um processo histórico formador e desenhista do nosso mercado de trabalho e das nossas periferias e redutos de extrema pobreza, porquanto, pois, as periferias brasileiras possuem preponderância ancestral escrava, ou seja, a ancestralidade escrava prepondera em dominância nas periferias e bairros mais pobres do nosso muito amado Brasil. A propósito, hoje, primeiro semestre de 2022, já temos mais da metade da população brasileira em situação de insegurança alimentar, mais de 120 milhões de pessoas sem condições de fazer planejamento alimentar e cerca de 22 milhões de pessoas na extrema pobreza. Observação de percurso para caminharmos bem. Este texto quer provocar conversa madura entre pessoas inteligentes. De modo algum apelaremos para recursos linguísticos vitimistas. Vitimismo aqui não, apenas a descrição da realidade. Alguns exemplos de vinculações entre o recentíssimo fim oficial da escravidão no Brasil e a nossa atualidade econômica, 134 anos após o 13 de maio de 1888. Primeira vinculação. Quanto ao mercado de trabalho, negros pardos são maioria entre desocupados, desempregados e trabalhadores informais no país. Pretos e pardos que compõem a população negra do país são a maioria entre desocupados, 64,2%, segundo informativo Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil,
divulgado pelo Instituto de Geografia e Estatística IBGE. Cerca de 64 de cada grupo de 100 trabalhadores desempregados são negros pardos. Atualmente, os negros pardos representam 55,8% da população brasileira e 54,9% da força de trabalho. Cerca de 56 de cada grupo de 100 habitantes do Brasil são negros pardos e aproximadamente 55 de cada grupo de 100 trabalhadores brasileiros são negros pardos. Quanto à informalidade, os pretos e pardos representam 47,3% dos trabalhadores informais, os trabalhadores precarizados, sem direitos trabalhistas, sem acesso a direitos trabalhistas, sem carteira de trabalho e previdência social. Cerca de 47 de cada grupo de 100 trabalhadores informais são negros pardos. Fonte de pesquisa: Empresa Brasileira de Comunicação, IBC, 13 de novembro de 2019. Desemprego, informalidade, Desemprego, informalidade, pobreza e precariedade, surra mais forte, costas de negros pardos. Segunda vinculação. Quanto às condições de moradia, a desigualdade no mercado de trabalho tem reflexos também sobre as condições de moradia. 44,5% entre pretos e pardos vivem em domicílios sem ao menos um serviço de saneamento básico, coleta de lixo, tratamento de esgoto e fornecimento de água. 44 de cada grupo de 100 negros pardos não têm acesso pleno a saneamento básico. Isso impacta as condições de saúde, vulnerabilizando, portanto, ainda mais a subsistência da população preta e parda. Fonte de pesquisa: Empresa Brasileira de Comunicação, IBC, 13 de novembro de 2019. Periferia de favelado, sem água e esgoto tratado, sobra de sempre a cota do negro pardo. Terceira vinculação. Quanto à violência, negros pardos têm 2,7 vezes mais chances de serem mortos do que brancos. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de 2012 a 2017, de acordo com dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade, SIM, do Ministério da Saúde, foram 255 mil mortes de pessoas negras pardas por assassinato. Entre os jovens brancos de 15 a 29 anos, a taxa era de 34 mortes para cada 100 mil habitantes em 2017, último ano com dados de mortes disponíveis no DataSUS. Entre os pretos pardos, eram 98,5 assassinatos para cada 100 mil habitantes. Fazendo recorte apenas dos homens negros nessa faixa etária de 15 a 29 anos de idade, a taxa de homicídios sobe absurdamente para 185 assassinatos por 100 mil habitantes, mais que 5 vezes a taxa para jovens brancos na mesma faixa etária. Mais que 5 vezes a taxa para jovens brancos na mesma faixa etária. Fonte de pesquisa: Empresa Brasileira de Comunicação, IBC, 13 de novembro de 2019. Desemprego, favelas e assassinatos. Herança legada aos negros pardos. O mais do mesmo sempre: fome, violência e desemprego. Segunda questão reflexiva: qual a importância desta conversa para a nossa existência? Resposta sugerida: antes de respondermos tal questionamento, reflitamos na informação jornalística a seguir.
De acordo com Amanda Rossi, em artigo publicado na BBC News Brasil, 7 de agosto de 2018, navios portugueses e brasileiros fizeram mais de 9.000 viagens com africanos escravizados e cerca de 4,8 milhões de africanos foram transportados para o Brasil e vendidos como escravos ao longo de mais de 3 séculos, em mais de 300 anos. Aproximadamente 670 mil negros morreram no caminho. Ao longo de mais de 300 anos, navios portugueses e brasileiros embarcaram escravos em quase 90 portos africanos, fazendo mais de 11,4 mil viagens negreiras. Dessas viagens, 9,2 mil viagens tiveram como destino o Brasil. Os dados são da The Transatlantic Slave Trade Database, um esforço internacional de catalogação de dados sobre o tráfico e comércio de escravos, que inclui, entre outros centros de estudos, a Universidade de Harvard. O levantamento só foi possível porque os escravos eram mercadorias e, como tais, eram registrados contabilmente na entrada e saída dos portos. Sobre as transações dessas mercadorias incidia a cobrança de tributos. Até 1650, 2 de cada 3 navios que comercializavam escravos no mundo eram portugueses. Assim, deste modo, iniciou-se o mercado de trabalho brasileiro. Tratou-se da entrada de um fluxo de pessoas de tal modo consideravelmente grande e capaz de impactar a formação cultural e socioeconômica da nossa realidade e sociedade brasileira. E como impactou, observemos. Na década de 1810, para uma população de aproximadamente 4 milhões, o Brasil tinha cerca de 1,9 milhão de pessoas na condição de escravos. 48% do todo da população brasileira na década de 1810. 48% do todo eram compostos por pessoas na condição de escravos. Quase metade do todo da população. Na década de 1860, para uma população de cerca de 8 milhões, o Brasil tinha 1,7 milhão de pessoas na condição de escravos, 22% da população. 5 décadas se passam, 50 anos, a população... 5 décadas se passam, vão 50 anos, a população dobra de tamanho e o número de pessoas na condição de escravos é reduzido em apenas aproximadamente 200 mil. De cerca de 1,9 milhão na década de 1810 para aproximadamente 1,7 milhão de escravos na década de 1860. 50 anos se passam e nada de liberdade para os escravos. E na década de 1880, para uma população de cerca de 10 milhões, o Brasil tinha aproximadamente 1 milhão de pessoas na condição de escravos, 10% da população. Em 1888, o Brasil era regido pela Constituição Imperial de 1824, a primeira Constituição do Brasil, que apenas serviu para mostrar ao mundo estrangeiro dos países politicamente organizados que aqui nestas terras também havia um país política, econômica e juridicamente organizado. Apenas isso e nada mais. Como uma Constituição liberal que era, não ousou tratar de direitos sociais, muito menos da questão da escravidão no Brasil, porque a escravidão fazia parte da estrutura do modelo econômico vigente à época, considerando-se a lembrança de que o escravo era uma commodity com preços negociados em bolsas de valores mundo afora, como se faz hoje com a especulação sobre o preço futuro da soja ou do minério de ferro ou do barril de petróleo. Observação de percurso para caminharmos bem. Juridicamente, ser escravo era ser um subanimal,
um instrumento de trabalho de mobilidade autônoma. O escravo era menos digno que os semoventes, animais utilizados no processo produtivo dos engenhos, por exemplo. O negro era uma espécie de equipamento de trabalho para a produção. Se considerarmos que a escravidão durou mais de 350 anos e que temos pouco mais de 130 anos do fim oficial da escravidão no Brasil, e principalmente se considerarmos o modo como se deu o fim da escravidão por aqui nestas terras, totalmente sem o amparo de políticas governamentais para incorporar os ex-escravos ao mercado de trabalho, ao mundo da educação e ao universo da cidadania, constatamos que esse fato histórico foi determinante para a formação do nosso mercado de trabalho, do nosso mercado consumidor, do nosso mercado de capitais e também foi fundamental para o modo como surgiram as grandes cidades brasileiras e seus respectivos processos de industrialização, de educação, de organização econômica, de como se faz a economia do setor público com suas políticas públicas e como se vai formando o nosso direito e seu sistema de aplicação da justiça. Por tudo exposto, clara está a importância deste tema, consciência negra, para o entendimento mínimo, para a compreensão da formação do nosso muito amado Brasil. Terceira questão reflexiva. O que ganhamos ao incorporar a reflexão sobre a consciência negra ao nosso equipamento intelectual? Falamos sobre a consciência negra para ficarmos mais inteligentes. Resposta sugerida. Dentre os muitos e diversos ganhos intelectuais, podemos destacar o não reducionismo da reflexão sobre a consciência negra a apenas a questão do racismo. Não que essa seja uma questão menor, mas sim porque, se dermos centralidade exclusivamente a discussões e debates sobre a existência ou não de racismo no Brasil, abandonando os processos históricos da nossa formação social e suas vinculações com o momento presente, constituiremos uma conversa capenga, canhestra, por vezes estúpida e completamente descontextualizada socio-historicamente, explicando nada e fazendo reflexão nenhuma, reforçando ainda mais os preconceitos, os erros histórico-interpretativos e os ódios entre as classes sociais no Brasil. De tão importante que é a resposta sugerida à terceira reflexão, relê-la-emos. Deus nos abençoe. O que ganhamos ao incorporar a reflexão sobre a consciência negra ao nosso equipamento intelectual? Resposta sugerida. Dentre os muitos e diversos ganhos intelectuais, podemos destacar o não reducionismo da reflexão sobre a consciência negra a apenas a questão do racismo. Não que essa seja uma questão menor, mas sim porque, se dermos centralidade exclusivamente a discussões e debates sobre a existência ou não de racismo no Brasil, abandonando os processos históricos da nossa formação social e suas vinculações com o momento presente, constituiremos uma conversa capenga, canhestra, por vezes estúpida, violenta não raro, e completamente descontextualizada socio-historicamente, explicando nada e fazendo reflexão nenhuma, reforçando ainda mais os preconceitos, os erros histórico-interpretativos e os ódios entre as classes sociais no Brasil. É isso. 3 questões reflexivas que nos tornarão mais inteligentes, quais sejam: primeira, o que queríamos com essa conversa sobre a consciência negra? Segunda reflexão, será que compreendemos mesmo a importância do tema consciência negra?
Terceira reflexão: incorporamos ou não a reflexão sobre a consciência negra à nossa compreensão? Reflitamos, moçada, reflitamos, moçada, reflitamos, moçada. Deus nos abençoe. Amém. Amém. Deus nos capacite cada vez mais com humildade e com humanidade. Vivam, 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 amadas inteligências da Escola de Campeões. Vocês são bênçãos de Deus. Amém.